Voltando então para o nosso bloco 2, vamos dar sequência ao nosso assunto. No bloco 1 nós vimos o que é a alteração do contrato de trabalho, poder diretivo do empregador, as limitações desse poder diretivo, quais os tipos de alterações que podem acontecer, né? São elas subjetivas, que é a do sujeito, e as objetivas, que é a do contrato de trabalho mesmo, do objeto. Nós definimos as alterações subjetivas e paramos nas objetivas. As alterações objetivas do contrato de trabalho podem ser qualitativas, que tem a ver com a alteração da função, quantitativas, quantidade, né, valor, que tem então a ver com o salário, a alteração do salário e também a alteração da duração do trabalho, e as circunstanciais, que tem a ver com o local de trabalho, e aqui entra o assunto transferência. Então, nós vamos conhecer de um a um as hipóteses de alteração de função, que é a alteração objetiva qualitativa, as hipóteses de alteração da duração do trabalho e da alteração de salário, que são as alterações objetivas quantitativas, e a alteração do local de trabalho, que é a transferência, que é um tipo de alteração objetiva circunstancial. Então, aqui um esqueminha que eu tirei do PDF do Estratégia Concursos. As alterações contratuais trabalhistas, elas podem ser subjetivas ou objetivas. Nós já conhecemos as subjetivas. O que são as alterações subjetivas? São aquelas alterações de sujeito do contrato de trabalho, né, ou de emprego. O certo seria falar contrato de emprego, porque é relação de emprego, mas em regra se fala em contrato de trabalho. Então, nós vimos que pode alterar o empregador, a figura do empregador. É o que acontece com a sucessão trabalhista, mas a figura do empregado não pode ser alterada devido àquele pressuposto fático-jurídico de pessoalidade, que é o que constitui a relação de emprego. Agora, nas alterações objetivas, nós vimos que podem ocorrer de três formas: as qualitativas, que nós vamos conhecer agora, que é a alteração de função, as quantitativas, que é a alteração de salário e a alteração da duração de trabalho, e as circunstanciais, que é a alteração do local de prestação de serviços, que é a transferência. Vamos agora, então, conhecer a alteração objetiva qualitativa, que é a alteração de função. Então, no geral, as alterações de função favoráveis ao empregado são lícitas. Tudo que é favorável é lícito na alteração do contrato de trabalho. Nós vimos que existe o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Então, as alterações de função desfavoráveis ao empregado, elas são ilícitas. E aí, igual o empregador tem o ius variante, que é o poder de variar a prestação de serviço, o empregado tem também o ius resistente, que é o direito do empregado em não acatar alteração ilícita. Aqui está emprego, mas é empregado. Em não acatar a alteração ilícita. Então, não pode haver, mais uma vez repito, a alteração do contrato de trabalho que seja de modo lesivo ao empregado. E ele tem esse direito de resistir, de não acatar essa alteração, porque ela é ilícita. Mas nós sabemos que é difícil de não acatar, mas a legislação trabalhista protege o empregado nesse sentido de não acatar. Ele deve não acatar porque esse tipo de alteração, quando prejudicial a ele, ao empregado, é ilícito e é nulo, de pleno direito. A cláusula é nula. E quais são os tipos de alterações lícitas? Nós vamos ver as alterações lícitas e qual tipo de alteração que é ilícita na função. As alterações de funções lícitas que podem ocorrer são a reversão, a readaptação e a substituição temporária. Trouxe 3 para vocês, tá? Elas sim são lícitas, podem ocorrer. E eu vou explicar o que é de uma em uma. Alteração de função lícita, reversão, é quando o empregado ocupa um cargo de confiança. E aí, passa um tempo e o empregador
no poder diretivo dele fala: você não ocupará mais esse cargo de confiança. Ele pode fazer isso? Pode. Por quê? Porque é uma situação ali, um cargo avulso. Ele tem, ó, por exemplo, um cargo de atendimento, um cargo de atendente. Existem vários atendentes, só que um é chefe, é um cargo de confiança do empregador. Pode o empregador alterar a pessoa que é chefe, o empregado que é chefe, o atendente chefe? Pode, porque é um cargo de confiança. Então, ó, caso o empregado ocupe um cargo de confiança com poderes e parcela salarial diferenciados, a permanência do empregado nesta condição é prerrogativa do empregador, só permanece enquanto o empregador quer. O empregador pode, a qualquer tempo, por meio do seu ius variandi, poder diretivo, poder de variar a prestação de serviço, decidir por retirá-lo do exercício do cargo ou função de confiança, sem problema nenhum. E o artigo 468, parágrafo 1º, fala isso. Ó, não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Vocês não imaginam o quanto esse artigo 468, parágrafo 1º da CLT, é objeto de pegadinhas nas provas de concurso, questões objetivas, seja de UAB, de concurso público, de qualquer coisa. É muito comum isso daí ser objeto de pegadinha. Coloca assim, ó, é alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, papapá. E não é alteração unilateral. Isso daí é uma coisa absolutamente plausível. A pessoa que está ali num cargo de confiança, ela tem que ter a consciência que ela está hoje, amanhã ela pode não estar. E isso não é uma alteração unilateral. É uma coisa que pode acontecer. Não é algo que o empregador faça de modo unilateral, tá? Então, isso é a reversão. O artigo 468, parágrafo 2º, ainda fala. Por quê? Ó, a remuneração, quando uma pessoa está em um cargo de confiança, ela em regra é maior. Ela tem mais poderes e tem também uma parcela salarial mais avantajada. E essa remuneração, ela se incorpora no salário? Não. A reforma trabalhista mudou isso, porque até então, antes, incorporava se a pessoa estava há mais de 10 anos. Mas hoje, independentemente, eu estou há 20 anos num cargo de confiança do meu empregador. E aí ele me tirou, me destituiu desse cargo. A remuneração que eu percebia volta ao que era antes. Por exemplo, eu percebia R$5.000 com o cargo de confiança, só que a minha remuneração sem o cargo de confiança é de R$2.000. Esses R$5.000, esses 3.500, né? 2.000 para 5.000, esses R$3.000, ele se incorpora? Não. Posso receber por 20, 10, 15, 30 anos, não se incorpora esses 3.000 a mais nos meus 2.000, tá? E aí de 5.000 eu volto a receber R$2.000. Então, o artigo 468, parágrafo 2º, fala que a alteração de que trata o parágrafo 1º deste artigo, que é essa aqui da reversão, né? Reversão ao cargo efetivo anteriormente ocupado, com ou sem justo motivo, não se assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente. Então, não se assegura manter o pagamento dessa gratificação. Ela não será incorporada, ou que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função, tá? Então, portanto, não há mais direito à incorporação da gratificação de função, qualquer que seja o tempo da função de confiança. Então, se você, empregado, exerce algum tipo de função de confiança na sua empresa, saiba que a qualquer momento pode sim você ser destituído desse cargo de confiança e o salário que você percebe a mais não se incorpora no teu salário base, tá? Pode sim haver a reversão e isso é lícito, sem a incorporação do salário, independentemente do tempo que você está nessa função.
Tal dispositivo contrariou o entendimento cristalizado na súmula 372 TST. A súmula até esse entendimento que veio com a reforma trabalhista falava que, percebida a gratificação de função por 10 anos ou mais pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-la ao seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. E mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação. Essa súmula, esse inciso 1 caiu por terra com a reforma trabalhista. Porque aqui falava que se o empregado estivesse há mais de 10 anos na função, se incorporava a gratificação que ele recebia dessa função. Agora veio a reforma e disse que a alteração, a reversão que trata o parágrafo 1º, com ou sem justo motivo, porque aqui falava que se fosse sem justo motivo, a reversão se incorporava. Se fosse com justo motivo, não. Mas se fosse sem justo motivo, se incorporava. Aqui fala que com ou sem justo motivo, não assegura o empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação. O empregador pode falar, não, como você está aqui há muito tempo nessa função, eu mantenho o seu salário, mas eu vou trocar de pessoa. Pode, poder diretivo, mas se ele quiser tirar essa remuneração e passar para outra pessoa que vai assumir esse cargo, ele pode, não está ilícito, tá? Porque agora, com a reforma, veio que essa gratificação não é incorporada independentemente do tempo de exercício da respectiva função. O que foi de encontro com a súmula 372, inciso 1. Outro tipo de alteração de função lícito é a readaptação. A readaptação, para quem estuda a Lei 8.112, faz concurso público de órgão federal, vê muito a questão das formas de provimento derivado, uma delas é a readaptação. A readaptação é quando o empregado, por algum acidente, alguma coisa que acontece durante o contrato de trabalho, ele sofre alguma limitação. E as atividades que ele exercia antes desse acidente, ele não pode mais exercê-las. Então, o trabalhador ele vai ter que ser readaptado, Readaptado, ele vai ter que se adaptar, se enquadrar em alguma função que está de acordo com as limitações que agora ele tem. Então, quando o empregado, durante o curso do seu contrato de trabalho, sofre limitação de sua capacidade física ou mental, tem que ocorrer a readaptação. E isso, o artigo 461, parágrafo 4º, fala o seguinte: o trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental, atestado pelo órgão competente da Previdência Social, não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. Esse artigo aqui é muito importante, por quê? Porque lá na aula de remuneração e salário, um dos assuntos é equiparação salarial. E aí existem as regrinhas de equiparação salarial. Mas se a pessoa, o empregado, é um readaptado, não serve de paradigma. O readaptado, ele não pode servir de parâmetro para ocorrer uma equiparação salarial. Por quê? Porque às vezes acontece de uma pessoa exercer uma atividade lá, um engenheiro civil, ou melhor, vamos colocar um mestre de obras, que está ali numa empresa de engenharia civil, ele é um mestre de obras, ganha 10 mil reais. E aí ele sofre um acidente, cai de uma altura, e aí ele fica sem poder subir em andaimes, em lugares altos, não pode mais frequentar obras, sofreu alguma limitação com esse acidente que ele sofreu. E aí, o que vai fazer com ele? Ele vai ser readaptado, ele vai passar a fazer serviços administrativos. Mas o salário dele não pode ser diminuído. Um serviço lá, um auxiliar de escritório ganha 3 mil reais. E ele é um mestre de obras e enquanto ele exercia essa função de mestre de obras, ele recebia 10. Ele vai ser um auxiliar de escritório agora readaptado, um mestre de obras readaptado, auxiliar de escritório ganhando 10 mil reais. E não pode ele que ganha 10 mil reais como auxiliar de escritório ser parâmetro, paradigma de um lá auxiliar de escritório que ganha 3 mil, que quer agora ganhar 10 porque ele ganha 10.
Não pode, porque o trabalhador readaptado não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. E, por fim, a alteração de função lícita também é a substituição temporária, né? Essa é uma situação em que o empregado é designado pelo empregador a exercer de forma temporária tarefas estranhas às suas atribuições. E isso por quê? Porque tem algum empregado ali que afastou, seja por licença maternidade, por algum acidente que sofreu ou está doente. Então, o exemplo, a atribuição a uma empregada das tarefas executadas por outro empregado que faltou durante uma semana por motivo de doença de forma provisória. Essas atribuições que foram para essa empregada que está ali trabalhando é chamada de substituição temporária. A empregada está substituindo a outra de forma temporária, assumiu atribuições estranhas às suas funções. Isso daí, ela vai poder sim ter um aumento salarial enquanto ela estiver ali exercendo a substituição temporária. Voltou a empregada que está afastada, ela sai desse cargo, o salário dela volta ao que era e tudo, vida que segue, tá? Isso está previsto no artigo 450 da CLT. Olha, ao empregado chamado a ocupar em comissão, interinamente ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exercer na empresa, serão garantidas a contagem de tempo naquele serviço, bem como a volta ao cargo anterior, tá? Ele volta ao cargo anterior quando o empregado afastado retorna, e aí nesse tempo que ele ficou nessa função estranha às atribuições dele, ele vai perceber o salário nesses dias. O salário, por exemplo, se ele ganha R$3.000 e ele por 10 dias assume uma função de uma pessoa que ganha 5.000, aí proporcionalmente ele tem o direito a ganhar aquilo que é aquele salário dia, né? No caso, valor dia do empregado que ele está substituindo, tá? E aí também conta o tempo de serviço, também serve para contagem do tempo naquele serviço. Então, assim, vale para tudo, tanto para salário quanto para contagem de tempo. Enquanto ele está substituindo, conta como se o tempo e o salário, como se aquele cargo fosse dele. Voltou o afastado, ele retorna ao cargo originário dele e volta a ser tudo como era antes. Isso é a substituição temporária. Todos esses são lícitas. A substituição temporária é lícita, a readaptação é lícita e a reversão é lícita. É um tipo de alteração de função lícita. Agora, o que é ilícito? É ilícito o rebaixamento de função. Isso é ilícito. Rebaixamento de função não se confunde com reversão. Por quê? O rebaixamento de função é o retorno de empregado da função anteriormente ocupada hierarquicamente inferior ou com padrão remuneratório mais baixo com finalidade punitiva. Às vezes, né, dependendo da carreira, do cargo que a pessoa ocupa, que o empregado ocupa, existem níveis. Por exemplo, um gerente, nível 1, nível 2, nível 3, dentro daquele cargo de gerente, existem níveis, né? Ele vai subindo de nível na medida que tem tempo na empresa, tem os critérios de acordo com o regimento interno da empresa. E aí, o gerente está no nível 2. Pode o empregador rebaixá-lo ao nível 1? Não, não pode. Principalmente com finalidade punitiva. Ele não pode rebaixar o empregado ao nível anterior, com remuneração inferior, para punir, por perseguição, não pode. E isso é diferente do cargo de confiança. Porque, o gerente está ali no nível 2 e ele assumiu um cargo de confiança, dentro do nível dele 2 de gerente, ele assumiu mais atribuições, que é o cargo de confiança que ele está ganhando ali. Se ele perde esse cargo de confiança, ele continua sendo gerente nível 2, ele só perdeu essas atribuições extras e esse salário extra, mas ele continua sendo gerente 2, ele não pode passar a ser gerente 1, tá? Isso é rebaixamento de função e é ilícito. E a retrocessão, a mesma coisa. Ocorre quando o empregado retorna ao cargo efetivo anteriormente ocupado, sem o intuito punitivo e sem relação com destituição de cargo de confiança.
Quando que isso pode acontecer, então? Já que não tem intuito punitivo, é um retorno ao cargo efetivo anteriormente ocupado, também não tem a ver com cargo de confiança. A retrocessão pode ocorrer, por exemplo, quando o empregador verifica que contratou um empregado com uma qualificação que não condiz com a sua posição. Aí, para não demitir esse empregado, ele coloca em posição inferior. Não pode, tá? Ou ele demite, ou ele qualifica esse empregado. Não pode ele pegar e diminuir, né, retroceder esse empregado e colocar um outro no lugar, tá? Isso é a retrocessão, isso é ilícito. Então, vamos fazer um checklist das alterações do contrato de trabalho e falar o que é lícito e o que é ilícito. Readaptação é lícito, é alteração de função do empregado por motivo de deficiência física ou mental, atestado por órgão competente da Previdência Social. E isso daí é uma alteração lícita. O empregado sofreu alguma limitação e precisou ser readaptado. Totalmente lícito. E a reversão? A reversão também é super comum e é lícito. É o retorno ao cargo efetivo após ser destituído de cargo em comissão, cargo de confiança. E isso é prejudicial ao empregado, claro. Por quê? Porque vai diminuir o salário dele. Mas ele está deixando de exercer uma função extra, um cargo de confiança, uma função de confiança. Mas ele continua tendo ali o emprego dele no nível que ele já está. Vai deixar de receber uma remuneração a mais, sim, né? Porque ela não se incorpora, não obrigatoriamente. Mas sim prejudicial, só que isso é lícito. Total direito do empregador fazer isso, tá? Com o poder diretivo dele, é uma alteração lícita. O que é ilícito? O rebaixamento, esse é ilícito. Ó, rebaixamento não pode acontecer e nem a retrocessão. O rebaixamento é o retorno do empregado à função anteriormente ocupada, hierarquicamente inferior, com um padrão remuneratório mais baixo, com a finalidade punitiva. Isso não pode acontecer e é ilícito, tá? Agora, o retorno do empregado ao cargo efetivo anteriormente ocupado também é ilícito, é a retrocessão, tá? Não é nem o retorno do empregado aqui, é um esqueminha que eu peguei do estratégia, mas que nesse caso não é um retorno, né, do empregado à função a cargo efetivo anteriormente ocupado. Ele não ocupava esse cargo, ele foi contratado para exercer uma determinada função e aí chegou de hora ele não tinha qualificação. Aí ele é colocado numa função inferior, que ele não ocupava, ele já chegou ocupando um cargo X, só que ele não tem a qualificação, ele deveria ocupar o Y, não pode ele sair daqui do X e vir para o Y, um cargo mais baixo, isso é retroceder, tá? Então, isso é ilícito, tá? Aqui fala, retorna ao cargo efetivo anteriormente ocupado, mas não é bem assim também. Então, pessoal, falamos da alteração objetiva qualitativa, que é a alteração da função, tá? Da função daquele empregado naquela empresa. Seja as listas são a reversão, a readaptação e a substituição temporária. Altera a função e é lícito. Vimos o que é ilícito, que é o rebaixamento, né? O mais principal rebaixamento. Agora nós vamos conhecer a alteração quantitativa, que é da duração do trabalho e do salário. Mas vamos dar uma pausa para não ficar tão extenso o bloco. E aí no bloco 3 nós tratamos da alteração da duração. No bloco 4 nós tratamos da alteração do salário. No bloco 5 da transferência, que é a alteração circunstancial. E no bloco 6, exercícios para fixar a matéria. Aguardo vocês no bloco 3. Tchauzinho!